Olá, turma. Então, vamos para a nossa quarta aula de urgência e emergência. Para entendermos os princípios de imobilização de um trauma, eu acho importante vocês verem, ter uma noção, né, de cinemática do trauma. Por que que eu vou imobilizar uma vítima de acidente, principalmente de trânsito? Então, tem vários princípios, né, que me cheguem até essa imobilização. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre cinemática do trauma, tá? E essa cinemática do trauma, ela é muito interessante. Então, qual que é a importância da cinemática do trauma, né? É simplesmente auxiliar na busca de lesões, evitar que lesões passem, né, despercebidas. Então, estudos mostram que de 5 a 15% das vítimas dos eventos de alta energia possuem lesões graves, apesar de não evidenciarem na primeira avaliação. Então, uma correta avaliação da cinemática do trauma oferece pista para a identificação de 90% das lesões sofridas pela vítima. Então, para uma análise da cinemática do trauma, deve ser feito no exame da cena, primeiramente a segurança de cena, né? Vocês nunca vão esquecer, porque eu vou repetir isso de milhares de vezes. Então, segurança de cena em primeiro lugar sempre, segurança da equipe, tá? Então, o que é uma colisão para poder entender a cinemática do trauma? Tá? Colisão é qualquer impacto entre o corpo e um determinado objeto. Então, na avaliação e tratamento do traumatizado, deve ser considerado três fases importantes, que é a pré-colisão, a colisão e a pós-colisão. A pré-colisão é aquela avaliação geral que eu tenho, né, o que ocorreu aquele acidente? Eu tenho que saber, foi por causa, ele ingeriu álcool, muita droga, é, idade, o tamanho dele, né? Para mim poder ter noção do tipo de gravidade de lesão, por exemplo, eu tenho que considerar a idade e tamanho do paciente, doenças e uso de medicações, né, também entra ali, porque às vezes essa vítima que sofreu uma colisão, ela teve um infarto ao dirigir ali, um mal súbito durante, né, o trânsito, e esse mal súbito ocasionou essa colisão, por exemplo. Então, isso entra tudo na pré-colisão. Na fase da colisão, podemos considerar que existe direção da energia trocada e quantidade de energia devolvida. Então, isso vai ocasionar efeitos no organismo, né? Porque numa colisão automobilística, existem vários tipos de impactos. Então, nas quedas e em outros mecanismos, há apenas duas colisões. Então, vocês vão ver que durante a aula, que numa colisão automobilística, a gente tem vários impactos, lateral, frontal, capotamento, né? Então, na queda, já é duas colisões, por exemplo, sofrer a queda, vou sofrer um impacto com aquele objeto, com aquele local que a vítima caiu, por exemplo, né? Então, a colisão, ela é a parte de evento traumático que envolve troca de energia cinética. Então, para ocorrer uma colisão, tem que ocorrer uma troca de energia cinética. Então, a fase da pós-colisão é o prognóstico do paciente, né? O que ocasionou aquele paciente? E se eu não souber identificar bem essa fase, o prognóstico dele vai ser afetado pelas condições que ocorreu, né? Então, nós temos tempo de respostas e recursos disponíveis e também temos o conhecimento do socorrista sobre essa cinemática, né? Então, o socorrista ele tem que ter um conhecimento da cinemática para ele poder avaliar e tratar esse doente, né, essa vítima. Então, a resposta do socorrista vai depender do seu conhecimento de energia e anatomia. Então, a fase da pós-colisão é a fase de atendimento do doente. Eu já estou com aquela vítima ali, né? Já em atendimento, tenho que ter noção de anatomia para eu poder fazer, por exemplo, uma retirada correta dessa vítima, saber que tipo de lesões que pode estar ocasionando aquele determinado local daquele organismo, né? Daquela anatomia exata. Então, essa é a fase da pós-colisão. Então, tem que ter energia a cinemática do trauma, né? Então, quais os fatores envolvidos na colisão? Direção, velocidade, tempo de parada, qual foi o tempo que foi, né, da distância que aquele veículo colidiu com aquele poste, por exemplo, e parou ali.
Sistema de contenção e equipamento de proteção. Essa vítima estava protegida com cinto de segurança, o airbag foi acionado, o bebê estava numa cadeirinha, né, uma cadeirinha de segurança. Então, a ejeção também ela é muito considerada para poder da cinemática do trauma. Então, a cinemática ela vai consistir em observar a cena para prever os padrões de lesão produzidos pelos fatores envolvidos na colisão. Então, nós temos as 3 leis de Newton, né? Então, a primeira lei de Newton, ela fala que cada objeto continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, então, a menos que compelido a mudar daquele estado por forças externas agindo sobre ele. Então, nós temos o primeiro impacto na primeira lei de Newton, que é a colisão do veículo com o meio. E aí, o segundo impacto é a colisão do passageiro com o veículo. Então, nesse segundo impacto, nós temos uma fórmula aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, o meu intuito aqui não é da aula de física, é passar uma breve revisão da cinemática do trauma para vocês terem uma noção, né? Que vocês podem ver que nessa fórmula, ele vai calcular o peso dessa vítima, né? Eu vou multiplicar o peso com o volume, né? A velocidade, na verdade, desse veículo, que é 90 km nesse caso aí, com a distância de parada, né? Então, isso tudo é calculado, principalmente quando é feito a análise nos acidentes de trânsito pelos as autópsias, né? A questão entra nessa parte da autópsia, então o perito ele tem que avaliar muito bem qual foi a cinemática desse trauma para poder ele até dar o diagnóstico dessa vítima. Então, aí vocês podem ver que o resultado dessa fórmula aí foi 4.465 quilos de força. Então, é uma força 64 vezes maior que o próprio peso da pessoa. Então, se eu estou numa velocidade de 100 km por hora, eu tenho um peso de 60 quilos, uma distância de 10 centímetros, de 10 metros, por exemplo, que no caso foi 5 metros no slide, eu vou multiplicar tudo isso, eu vou ter uma noção da força que essa vítima teve durante aquele impacto desse acidente. Então, isso é mais para conhecimento prévio, não é meu intuito entrar aqui. Sobre a cinemática dos acidentes, vocês, né, se for trabalhar nessa área, futuramente, se vocês quiserem fazer um curso mais específico a isso, estudar mais a fundo pelo PHTLS a isso, é de extremamente importância. Então, o intuito nosso aqui é para vocês terem uma noção de que em uma colisão, o nosso peso ele é multiplicado em muitas vezes em relação nessa colisão, por exemplo, né? Então, o terceiro impacto numa cinemática do acidente é a movimentação dos órgãos internos do paciente. Então, vimos que o primeiro impacto é a colisão com o objeto, o terceiro impacto da parte do corpo com o veículo, e o terceiro impacto é o meu corpo com os órgãos internos, né? O meu corpo parou ali, os meus órgãos, ele continua tendo impacto. Então, nós temos 3 impactos numa colisão de veículo. Então, na segunda lei de Newton, fala que nós temos uma força, né, com a massa vezes a aceleração. E temos também a terceira lei de Newton. Então, na terceira lei de Newton, fala da lei da conservação da energia. Então, quanto mais denso o corpo, maior a quantidade de energia trocada. Então, se eu bato um veículo no poste, por exemplo, no muro, eu tenho a maior quantidade de energia trocada. Então, o risco, né, e a probabilidade de gerar lesões mais sérias e maiores é muito, muito maior. Aqui é só a nível de curiosidade, né? Temos a energia cinética, a massa vezes metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, aqui está dando um exemplo do seguinte: uma pessoa de 70 quilos num carro de 50 km por hora, nós vamos ter um valor de 87.500 unidades de energia cinética. Então, quando eu pego a fórmula massa versus velocidade, eu vou ter uma quantidade de 100.000 unidades de energia cinética relacionada ao peso de 10 quilos e mantendo uma velocidade constante. Tá? Então, se eu aumento a velocidade em 10 km por hora e mantenho um peso, eu vou ter um valor total de 120.000 unidades de energia cinética.
E aí nós temos aqui também a fórmula de força, né, que é massa vezes a aceleração, que é igual força, que é igual a massa vezes a desaceleração. Então, a distância de parada é muito importante. Eu tenho que saber quantos metros ou quantos centímetros, quantos milímetros que aquele veículo ou corpo parou durante aquele impacto, né? E aí temos também a aceleração, né, que vai expressar numa velocidade final, menos eu vou pegar a velocidade final com a velocidade inicial, vou, né, reduzir, que aí eu vou dividir pelo tempo. Então, vai ser expressada em quilômetros ou em metros. Então, a força em Newton, N, vai ser massa vezes aceleração. Então, isso aqui é para vocês terem uma noção do conhecimento de como que é feito o cálculo da energia cinética. E aí, a transferência de energia entre um objeto e o corpo humano, nós temos a cavitação e a densidade, tá? Então, a cavitação e a densidade é o orifício ou cavidade formado quando as partículas de tecido do corpo humano são deslocadas de sua posição normal. Então, vocês podem ver aí que se eu der, né, uma paulada no objeto, por exemplo, ele está falando esse tambor aí, vocês vão ver que vai ser amassado, né? Então, na verdade, se eu fizer com a mesma quantidade de força no nosso corpo, por exemplo, no ser humano, eu vou ter fratura de costela, por exemplo, ou uma lesão de abdômen, né? Então, o dano tecidual é maior do que a cavidade permanente criada pelo projétil. Quanto mais rápido ou pesado for o projeto, maior a cavidade temporária e a zona de dano tecidual. Então, quanto mais força eu utilizar, mais dano tecidual eu vou ter, tá? Então, a cinemática dos acidentes. Nela posso ter, né, são vários critérios de lesões, principalmente quando eu digo se tratando de cervical. Eu tenho o neutro, vocês podem ver aí pela imagem, eu tenho a flexão, né? O neutro é quando eu tenho um impacto, mas eu consigo manter uma cervical correta. Nesse caso, eu tenho um movimento, talvez, de compressão ou tração de coluna vertebral. Eu tenho a flexão, que quando a cabeça vai para frente, e a extensão, quando a cabeça vai para trás. E eu tenho a flexão lateral e tenho a flexão também de rotação. Então, esses movimentos vai depender da nossa cinemática, do tipo de colisão que ocorreu para essa vítima. E aí nós temos traumas fechados, traumas abertos, né? O trauma fechado, no caso aqui do tórax, ele é muito comum quando ocorre a compreensão, né? Se o impacto de uma colisão estiver centrado na face anterior do tórax externo, receberá a transferência inicial de energia, e aí quando o externo para de se mover, a parede torácica posterior, que é os músculos e coluna torácica, e os órgãos da cavidade torácica vão continuar a mover. Foi a fase que eu falei, terceira, a instância que os órgãos eles continuam em movimento, né? Então, os órgãos vão continuar a mover para a frente até os órgãos atingirem o externo e a ser comprimidos contra ele. Então, pela imagem, vocês estão vendo que a compressão do pulmão contra a glote fechada, né? Pelo impacto na porção anterior ou lateral da parede torácica, vocês veem que produz um efeito similar ao de compressão de um saco de papel. Então, o efeito do saco de papel nos pulmões, vocês podem ver aqui pela imagem, que quando eu tenho esse impacto, ele vai se romper, assim como o pulmão. Então, é muito comum esse impacto aqui, né, principalmente colisão frontal do meu tórax com o volante, eu ter esse trauma fechado de pulmão e eu posso ter esse rompimento da minha pleura, né? Eu posso ter fratura, inclusive, associada aí junto com esse impacto, fratura de costela, porque é ela que reveste o nosso pulmão. E também eu posso ter um pneumotórax ou um hemitórax nessa situação. E aí nós também temos no abdômen, no caso, a compressão e o cisalhamento. No tórax, a gente tem a compressão. No abdômen, nós vamos ter a compressão e o cisalhamento. A compressão, os órgãos internos, quando eles prensados na coluna vertebral, contra o volante ou painel durante uma colisão de impacto frontal, eles podem se romper.
Então, em geral, na compressão, os órgãos lesados dessa maneira são os pâncreas, o pâncreas, o baço, o fígado e os rins. Então, é muito comum isso acontecer numa colisão frontal, ocorrer essa compressão e obter a lesão de baço, pâncreas, fígado e rins. No cisalhamento do abdômen, a lesão dos órgãos abdominais vai ocorrer nos pontos de fixação do mesentério. Então, o movimento do nosso corpo para frente vai causar rupturas dos pontos de fixação na parede abdominal, tá? Você pode ver aí na figura que com maior pressão no interior do abdômen, o diafragma pode se romper. Assim também, como na figura 4.49, o fígado não é sustentado por nenhuma membrana fixa. Então, seu principal suporte vem do diafragma, que se move livremente. Então, o corpo ele segue pela trajetória descendente, assim como o fígado. Quando o tronco para, mas o fígado não vai parar. Então, este último continua seguindo para baixo, que é o fígado, né? Em direção ao ligamento redondo, lacerando o órgão. Então, esse processo é semelhante ao uso de um fio cortante em um pedaço de queijo. Então, é muito interessante termos essas noções. Então, traumas no abdômen pode ocorrer exatamente o que essas figuras estão mostrando para vocês, né? Posso ter lesões de baço, lesões no fígado, lacerações no fígado, que pode ocasionar uma hemorragia interna, né, dessa vítima, e que se o socorrista, né, ou o profissional ali naquele local, o técnico de enfermagem, não tiverem noções dessa cinemática do trauma, com o que pode ocorrer durante essa vítima, ele vai conseguir 10 vezes a mais a ter um diagnóstico precoce do que aquela vítima pode estar acontecendo. Assim como, por exemplo, uma hemorragia interna por causa desse cisalhamento do fígado, e aí um choque hipovolêmico que essa vítima pode evoluir rapidamente. Então, por isso a importância que nós temos que ter da cinemática do trauma para atendermos vítimas de trauma. Então, no traumatismo fechado, a nível de curiosidade, nós temos uma desaceleração horizontal e uma vertical rápida. Com isso, temos o peso dos órgãos humanos durante o impacto. Aqui só a nível de curiosidade, não vou entrar em detalhe para não florear muito a nossa aula, depois vocês verem direitinho. Como, por exemplo, o baço, o peso normal dele é 0,25 kg, né? Nesse caso aqui, seria 250 gramas, que é o peso de um baço, né? O coração, 350 gramas, o cérebro, 1,5 kg, e o fígado, 1,8 kg, para um corpo de 70 kg. Então, o peso desse baço, por exemplo, durante o impacto, a uma velocidade de 36 km por hora, ele vai se tornar um peso de 2,5 kg. Por uma velocidade de 72 km, ele vai ele vai evoluir para 10 kg, assim como para 108 km por hora, 22,5 kg, durante essa colisão com esse impacto. Então, na cinemática dos acidentes, são colisões de veículos a motor, tá? Nós temos o impacto frontal, lateral, o impacto traseiro, a ejeção, a capotagem, a colisão de motocicletas e os atropelamentos. Então, os tipos de colisão, quais seriam eles? O colisão traseiro, colisão oblíquo, colisão lateral, lateral oblíqua, dianteiro oblíquo, frontal oblíquo, frontal parcial e a colisão frontal. Então, para iniciarmos, vamos começar pela colisão frontal. Ela nada mais é que o ponto de impacto interrompe o movimento para a frente. Então, quanto maior a velocidade do veículo, maior a transferência de energia e maior a probabilidade de que os ocupantes tenham lesões graves. Então, eu digo que é uma lesão extremamente grave, né? Porque e principalmente porque o uso do cinto de segurança e o acionamento do airbag absorve parte ou toda a energia, reduzindo lesões das vítimas. Então, numa colisão frontal, é extremamente importante o acionamento do airbag ou o uso do cinto de segurança.
porque esses dois mecanismos de segurança vai absorver lesões e vai reduzir lesões dessa vítima. Então, a colisão frontal na trajetória por cima, o que vai acontecer? A cabeça vai para a frente, a compressão da coluna cervical vai ocorrer, o tórax do abdômen bate contra o volante. Então, isso que pode acontecer na colisão frontal por cima, né? Se a vítima bateu e ela saiu por cima, por exemplo, bateu por cima, pode ocorrer, inclusive, a lesão, a ruptura de baço, né? É uma lesão grave de abdômen. A trajetória, quando ocorre por baixo, a força ela é transmitida para as extremidades inferiores, tá? Então, a vítima vai ter uma fratura de perna, de membros inferiores, né? Vai ter impacto na tíbia e impacto também no fêmur. É muito comum esse tipo de colisão frontal ocorrer fraturas de membros inferiores. Porque a parte superior do corpo dobra para frente e bate contra o painel ou o volante. Então, isso aqui são imagens de colisão frontal. Vocês podem ver que trajetória por baixo, que pode ocorrer fratura de membros inferiores, inclusive luxação ou fratura de clavícula ou ombro, pelo impacto que essa vítima tem por baixo. Quando é por cima, vocês vão ver aqui que eu posso ter lesões abdominais, torácica, cervical e TCE, que é traumatismos crânioencefálicos. E aí, no impacto frontal, vocês podem ver mais uma imagem para ilustrar aqui. Eu posso ter um pseudoaneurisma, que é o rompimento do nosso arco aórtico, né? Da nossa artéria aórtica. Então, vocês podem ver pela imagem A aí, que nós temos a aorta descendente, temos a artéria subclave, a artéria carótida e o arco aórtico, né? Então, com isso, na figura B, vocês veem que ali teve aquele cisalhamento ali, aquele corte, aquela ruptura do nosso arco aórtico. Isso é lesão gravíssima, às vezes até fatais. A vítima vai sangrar muito, muito, e talvez você já consegue, quando você vai socorrer, essa vítima já está inconsciente, evoluindo com a parada cardiorrespiratória. Geralmente é fatal esse quadro. E o impacto lateral, né? Quando dois veículos se alojam, ou o veículo com algum outro corpo, né? Vai ter aquela força, aquele impacto, literalmente, do lado desses dois corpos, né? Então, o impacto lateral, ele vai empurrar todo o veículo em direção ao passageiro sem cinto de segurança. Então, o passageiro que usa o cinto se move literalmente acompanhando o veículo. Tá? Descendo, vou subir um pouquinho nessa aula aqui. Então, vai ocorrer a colisão. Essas colisões, geralmente, elas ocorrem em cruzamentos, com uma rápida aceleração lateral e o impacto de porta contra o ocupante. Tá? Então, quais são as possíveis lesões do impacto lateral? Clavícula, né? Porque ela pode ser comprimida ou talvez fraturada, ou talvez vai ser só uma luxação. Tórax é muito comum fratura de costela, contusão pulmonar, lesões por compressões dos órgãos abaixo da caixa torácica. Abdômen e pelve, então a intrusão vai comprimir a fratura, bacia e empurrar a cabeça do fêmur contra o acetábulo. Então, o lateral, ele é muito comum, principalmente em motociclistas, ocorrer esse tipo de lesão. Pode ocorrer lesões também no pescoço e na cabeça. No pescoço pode ocorrer a fratura da veia, principalmente da coluna cervical, né? E na cabeça pode sofrer impacto contra a estrutura da porta. E aí, no impacto lateral, que a gente acabou de falar, só para ilustrar. E aí temos também a colisão traseira. A colisão traseira, elas ocorrem quando o veículo está em movimento lento ou até parado. Ele é atingido por trás de um veículo com maior velocidade, né? Então, o veículo que se move mais rapidamente é chamado de veículo projétil. E o veículo mais lento ou parado é o chamado veículo-alvo. Não esqueçam disso, isso é extremamente importante. Então, quais são as possíveis lesões? Né? Laceração da artéria poplídea, ligada ao fêmur e à tíbia, fratura de fêmur, luxação posterior da articulação coxofemoral e lesão no pescoço. Por quê? Por causa da hiperextensão.
Então, tanto o impacto por cima como ou o impacto por baixo vai ocorrer essas lesões. Aqui na figura, para ilustrar, então, na traseira, pode ocorrer exatamente a hiperextensão ou a hiperflexão, tá? Então, na hiperextensão vai ter lesões vertebrais e na hiperflexão eu vou ter principalmente lesões torácicas, tá? Vocês podem ver que também pode ocorrer lesões de cervicais. Então, efeitos regionais do trauma contuso em colisões. Então, aqui a gente tem que são efeitos que nós, principalmente socorristas, temos que ter muita noção na hora dos atendimentos. Se eu tenho para-brisa quebrado em forma de alvo, é a principal indicação do impacto do crânio de troca de energia ao crânio e à coluna cervical. Esse para-brisa quebrado aqui, ó, ele te mostra que essa vítima, ela pode ter uma lesão extremamente importante de cervical e de crânio, tá? Ele teve um TCE, possível TCE. Geralmente, isso aqui, essa imagem desse vidro, né, todo quebrado, cheio de estilhaços, nós chamamos na prática de olho de boi. Então, quando temos um olho de boi no para-brisa de um veículo, podemos suspeitar de sérias lesões de crânio, tá? E de cervicais. Pode ter fratura de crânio, ou se fragmentos penetrando no cérebro, às vezes ele nem teve fratura no crânio, mas você pode perceber que, por isso que a importância do exame físico ali na imobilização do paciente, para você ir à procura de corpos estranhos nesse acidente. Por quê? Às vezes são cisalhamentos desse vidro, desse para-brisa, que está no crânio dessa vítima e ali ocasionou ferimentos e sangramentos graves, né? Por isso, pode também evoluir para uma hemorragia externa ou até mesmo uma hemorragia interna, se foi só o impacto ali naquele para-brisa e ocasionou, né, a hemorragia interna no crânio, que é o TCE, traumatismo crânioencefálico. Então, efeitos regionais por trauma contuso em colisões, podemos ver ainda aqui que a coluna pode ser comprimida diretamente em seu próprio eixo, ou até mesmo em algum ângulo, né? Em hiperextensão ou em hiperextensão, hiperflexão, hiperextensão ou hiperflexão. Então, com a interrupção do movimento do crânio para frente, o cérebro continua seguindo adiante. Então, eu bati, né, a cabeça, minha cabeça parou. Mas vocês têm que pensar que o meu cérebro ainda ele continua em movimento até ele atingir a minha calota craniana. Então, com isso, pode ocasionar vários tipos de lesões. E aí pode ocasionar isso aqui, o TCE, né, que é a hemorragia interna do nosso cérebro, do crânio. E aí temos também o efeito guilhotina, que chamamos. É quando o veículo, né, teve aquela colisão traseira, o efeito guilhotina acontece muito na colisão traseira. O carro, ele é preso dentro daquele veículo, por exemplo, como mostra aqui na imagem. Muito comum em rodovias, né, acontecer acidente de automobilístico com caminhões e carros, veículos pequenos. Então, esse efeito guilhotina, ele é extremamente grave, geralmente ele é até fatal. E aí são exemplos de imagens de efeitos de veículos frontais. E aí temos também o capotamento. Então, durante o capotamento, o carro pode sofrer muitos impactos em vários ângulos diferentes, assim como o corpo e os órgãos dos ocupantes não contidos, tá? Então, pode ocorrer traumatismo e lesões em cada um desses impactos. Como vocês verem na imagem aí, se essas vítimas não estiverem, né, com equipamento de proteção, cinto de segurança, cadeirinha, né, para bebês, por exemplo, ou assento para crianças, isso vai, o corpo vai, na capota, ele vai estar ali em movimento, em rotação, então é extremamente, eu falo que é um efeito, né, cinético mais grave, porque é o que mais ocorre lesões. Então, o capotamento, eu tenho aquele impacto, eu vou ter uma flexão, uma rotação de crânio. Então, nisso eu posso ter várias lesões e o TCE.
A lesão cervical, ela é muito comum acontecer no capotamento. Então, em uma colisão de impacto rotacional pelo capotamento, a vítima primeiro se move para a frente, depois para a lateral. Então, conforme o veículo rodopia ao redor do ponto de impacto. Aqui vocês vão ver imagens de capotamentos, né? Como que o veículo para, nem sempre ele vai capotar e parar com o capô no solo. Às vezes ele vai parar lateral, às vezes ele fica até imensamente no ar. Dependendo do que estiver por baixo, ele vai ficar bem por cima. E aí também, né, imagens de alguns impactos. E aí nós temos a hiperextensão, a hiperflexão, a compressão e a torção. São 4 mecanismos de lesões que podem ocasionar nesses tipos de acidentes. E aí nós vamos falar do sistema de proteção, né, e restrição dos ocupantes. Aí nós temos aqui o cinto de segurança, que é o cinto de segurança adequado, colocado, se localiza abaixo da crista ilíaca, ante e posterior de cada lado acima do fêmur. Então, ele tem que ser firme o suficiente para manter nessa posição. Então, a pelve em formato de bacia protege os delicados órgãos intraabdominais. Essa é a importância da pelve. Então, se o cinto de segurança incorretamente posicionado acima da borda pélvica, ele vai permitir que os órgãos abdominais sejam aprisionados, né? Então, se eu não colocar o cinto de segurança na região pélvica, ele ficar no abdômen, eu vou ter lesões abdominais sérias, assim como aí está mostrando lesões de intestino, né? Muito comum isso acontecer. Os airbags, né? Eles são localizados em frente ao banco dianteiro do passageiro, né? São comprovadamente perigosos para crianças e adultos de porte pequeno, principalmente quando as crianças são colocadas nesses assentos em posições incorretas ou em cadeirinhas mal instaladas. Então, crianças com menos de 12 anos de idade devem ser transportadas no banco de trás. Por isso que a lei não permite que criança até 12 anos não pode ser transportada em bancos dianteiros, tá? Então, são atualmente encontrados em muitos veículos, nas laterais e sobre as portas, né? Os veículos novos hoje, né? Principalmente veículos mais sofisticados, né? Mais importados, inclusive, tem airbag em todos os lados. Tem nas portas traseiras, no porta-mala, e inclusive no passageiro e motorista. Sempre deve ser usados em combinações com cinto de segurança, não é porque meu carro é equipado com airbag, eu não devo usar cinto de segurança, porque o cinto de segurança, ele é que salva a vida, né? Porque quando acionados, pode produzir pequenas lesões, porém perceptíveis, que devem ser tratadas pelo socorrista. É muito comum os airbags darem lesões de escoriações na face da vítima, né? Principalmente que se ela tiver sem cinto de segurança, o impacto do airbag ao corpo ali vai ser maior, porque o cinto de segurança ele segura, então não deixa que o corpo vai adiante, né? Então, essas lesões vão incluir abrasões de braços, de tórax, de face, corpo estranho na face e nos olhos e lesões causadas por óculos, principalmente por óculos, muito comum. Então, é isso aí que ocorre, ó, né? Dispositivo de contenção airbag. Aqui mostra a figura da vítima que usava óculos, é o tipo de lesão que ocasionou, né? Abrasão do antebraço, né? Devido ao acionamento do airbag e as mãos seguraram o volante firme, aí o airbag bateu no braço e aí ocasionou essa abrasão. E aí também temos as cadeirinhas de bebê, que não foi colocado aqui na aula, mas é muito importante o uso da cadeirinha de bebê, mesmo o carro, né, sendo todo equipado com airbag, e também o encosto de cabeça. É muito importante esse encosto de cabeça aqui nessa primeira imagem, porque o airbag, na hora que ele acionar, a tendência é eu hiperestender a cabeça. Então, tendo um encosto, eu vou ter menos lesão, menos risco de sofrer uma lesão cervical. Então, temos algumas evidências, pessoal, na cinemática do trauma, né? Evidência de lesão na vítima, que é deformidade do veículo, que eu tenho que prestar atenção,
e a deformidade das estruturas internas do veículo, principalmente. Então, são evidências que me faz ter um melhor diagnóstico de lesões para tratar essa vítima. Então, vamos para colisões de motocicleta. Né? A motocicleta são responsáveis por um número significativo de mortes todo ano, são os maiores número de acidentes que ocorrem no nosso meio, né? Embora as leis da física sejam as mesmas, o mecanismo de trauma ele é diferente do mecanismo das colisões automobilísticas, tá? Nem sempre os impactos frontais laterais de motocicleta vai ser o mesmo tipo de lesão para uma vítima de automobilístico. Então, essas variações, elas ocorrem nos seguintes tipos de impacto: na frontal, na angular ou com injeção. Na colisão frontal de motocicleta, o veículo para com o impacto, tá? Então, o centro de gravidade fica acima e atrás do eixo da frente, que é o ponto fixo da colisão. Então, o motocicleta ele é ejetado por cima do guidão, sofrendo impacto nas coxas. Então, é comum, muito comum, esse tipo de impacto em motocicleta ocorrer fratura bilateral de fêmur, ou às vezes até uma fratura única de fêmur unilateral. Né? Com isso, vai ocorrer o impacto secundário com o solo ou com um objeto estacionário. Ele pode colidir com um carro parado, uma caçamba parada, ele vai ter aquele movimento de rotação até ele cair por cima daquela caçamba, por exemplo, né? Ou talvez até de um poste ou até mesmo do próprio solo. Então, a fratura bilateral ou unilateral de fêmur. Então, o impacto do motocicleta com injeção, por não estar contido, né, ele não tem a proteção adequada, como tem em veículo automobilístico, esse motocicleta ele vai ser ejetado. Então, ele continua voando até que a sua cabeça, braços, tórax, abdômen ou perna vai atingir um outro objeto com um veículo motorizado, ou talvez com um poste, ou até com o próprio chão, como eu disse anteriormente. Então, essa lesão ela vai ocorrer no ponto de impacto e se irradiar para o resto do corpo à medida que a energia é absorvida. No impacto angular, o motocicleta ele vai atingir um objeto, né, um veículo em ângulo, e essa motocicleta vai cair sobre o ocupante, ou o ocupante é esmagado entre a motocicleta e o objeto atingido. Então, lesões graves de extremidades, principalmente de perna e de braço, vai ocasionar. Então, ocorre muito também lesões abdominais. E aí, nós vamos falar também dos atropelamentos, né? Atropelamento, para mim, também é uma das ocorrências de trânsito mais graves, atropelamento e capotamento, porque os impactos, né, ali são bem graves. Então, a fase de impacto pode variar com a altura do veículo, tá? Então, em adultos, por exemplo, o impacto inicial às extremidades inferiores e quadril. Por quê? O adulto, né, na hora que ele vai ser colidido, principalmente frontalmente, ele ser atropelado por aquele veículo, ele vai ter fraturas de quadril ou de membros inferiores. É muito comum isso acontecer. Pode ocorrer também lesões abdominais, torácica, traumatismo craniano e também fratura de membros superiores. Então, o tronco ele vai rolar sobre o capô do carro, a vítima vai cair, atingindo aquele solo, muitas vezes batendo a cabeça. Então, eu digo que o atropelamento é grave por esse motivo. Ele não vai ter só um impacto em extremidades, assim como ele pode cair por cima do veículo ou pode cair diretamente ao chão. Então, ele pode ter um TCE, ao mesmo tempo fratura de membros superiores, ao mesmo tempo uma fratura de torácica, né? Uma colisão torácica, uma contusão torácica, ou até mesmo um ferimento da cavidade abdominal. Então, eu digo que geralmente é uma vítima que tem que ser tratada como politrauma. Ela pode ter vários tipos de lesões traumáticas. E aí, por hoje é isso. Aqui são as nossas referências. Uma imagem para ilustrar a nossa aula aqui. Para pulsar, nós temos o coração. E que para salvar, nós temos a preparação. Então, eu digo que
em qualquer área que nós estamos, em qualquer área que estejamos, nós temos que estar sempre preparados para poder atender aquela vítima, né? Seja em caso clínico, seja em caso de trauma. Então, nós temos que estar sempre buscando conhecimento, correndo atrás de atualizar, porque todo dia as coisas vão se modificando. E aí, então, hoje essa é a nossa aula. Eu vou encaminhar para vocês algumas atividades pelo Google Forms, no e-mail da turma, para poder estar respondendo sobre os tipos de colisões, tipos de lesões. E vocês têm também como material didático que já foi enviado via e-mail, o PHTLS, uma edição, para vocês estudarem mais sobre isso. Eu acho interessante vocês entrarem lá nessa parte da cinemática do trauma no PHTLS e dar uma lida sobre nesse capítulo, né, sobre essa cinemática. Isso é extremamente importante. Então, por hoje, turma, é só, né? Nós vamos dar continuidade nessa parte da cinemática e também nós vamos entrar na parte dos protocolos de mobilização, porque eu acho que através da cinemática do trauma deu para ter uma noção como e por que imobilizar uma vítima de trauma, principalmente vítima de acidente automobilístico. Então, a próxima aula, né, nossa quinta aula, nós vamos falar dos princípios da imobilização, porque aí eu acho que eu consigo finalizar a parte de trauma com vocês para entrarmos na parte de clínica, tá bom? Então, um beijo para vocês, ficam todos com Deus e até a próxima.